Irmãos, hoje nós celebramos a memória de Santo André Dũng-Lạc e seus companheiros mártires, estes que derramaram o seu sangue por amor, pela fidelidade a Deus. E esta é uma grande ocasião, nós veremos no Evangelho, de como lidar diante das perseguições. Estes que derramaram o seu sangue, testemunharam a sua fé com a sua própria vida. No Evangelho de hoje, Lucas 21, versículos 12 a 19, Jesus está ainda falando sobre o fim dos tempos. Ontem nós vimos, na passagem passada que nós meditamos, Jesus falando sobre os sinais que antecederiam a sua segunda vinda. Os primeiros sinais que seriam a destruição do templo, depois os sinais que acompanhariam toda a história da igreja, toda a história do mundo, como a perseguição, as perseguições, as guerras e as revoluções. E então, os últimos sinais, aqueles que estariam na iminência da segunda vinda de Jesus, quando ele viria para julgar os vivos e os mortos, quando ele virá, que são as grandes tribulações e os abalos cósmicos, grandes sinais nos céus. Hoje nós veremos no Evangelho, que Jesus está falando sobre estes segundos sinais, esses sinais do meio, mas que acompanham desde sempre a igreja e acompanharão para sempre, que são as perseguições. Inclusive o evangelista Lucas, ele estava escrevendo seu evangelho, relatando esta profecia de Jesus, e ao mesmo tempo ele estava escrevendo o Atos dos Apóstolos. E nestes Atos dos Apóstolos nós vemos as perseguições que ocorreram aos apóstolos. Aconteceram a São Pedro, a São Paulo, aconteceu a Estevão, aconteceu a Tiago, muitas perseguições. Então, essas perseguições acompanham toda a história da igreja, desde sempre, está acontecendo agora e acontecerá as perseguições até o fim dos tempos. Mas quando Jesus faz essa profecia, ele não está só querendo profetizar que isso vai acontecer, porque de fato já está acontecendo. Ele está querendo nos ensinar o sentido dessas perseguições acontecerem. Ou seja, por que Deus permite que essas perseguições aconteçam? E também Jesus quer nos ensinar como lidar com essa situação, como lidar com essa perseguição. O sentido tem que estar claro para a gente. Diante da perseguição, é uma ocasião para nós testemunharmos a nossa fé. Testemunharmos a nossa fé. É ocasião para nós professarmos a nossa fé. Ou com palavras, ou se a gente não for desses de discurso eloquente, um grande discurso, a gente vai precisar testemunhar a nossa fé com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Hoje, na liturgia, nós vemos na primeira passagem, por exemplo, na primeira leitura, o profeta Daniel, que diante do que foi chamado, ele que estava como escravo no reino, então o rei chama ele para interpretar um sonho, ele tinha esse dom, e o rei oferece a ele honrarias, oferece a ele para que ele fosse o terceiro homem do reino. Isso que ele era escravo, imagina a tentação dele, ele poderia ser tentado a receber esta honraria, e ele, sabendo que aquilo que ele tinha era dom de Deus, ele se recusa a receber estes presentes terrenos, porque ele sabe que o dom de Deus é em prol de todos, que o dom de Deus que ele tinha recebido não era para receber as recompensas aqui na terra, era para receber a recompensa no céu, e ele nega. Ou seja, o profeta Daniel, ele perseverou na fidelidade a Deus. E aqui é como nós também devemos fazer. Jesus quer nos ensinar como lidar com essas situações, como lidar com a perseverança, como lidar com a perseguição. Nós perseverarmos na fidelidade a Ele. Diante das ocasiões, pode ser que nós sejamos perseguidos, não na iminência de sofrer um martírio. Pode ser que a gente não precise derramar nosso sangue. Se for necessário, ok. Mas pode ser que nós não precisemos derramar nosso sangue. Jesus está nos dizendo neste evangelho que as perseguições podem vir inclusive de dentro da nossa casa. Perseguições mais silenciosas, que não causam tanto alarde, mas que não deixam de ser perseguições. E Jesus ensina como lidar com estas situações.
Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Jesus está falando da importância de nós perseverarmos na fidelidade, Ele na confiança, confiarmos que Ele vai dar palavras acertadas que ninguém vai poder rebater. Vai ser o próprio Espírito Santo que vai agir em nós, a gente vai ser mero um instrumento. E instrumento do quê? Quando a gente persevera, quando a gente testemunha com a nossa vida a fidelidade a Deus, é como a gente estivesse plantando uma semente para muitas outras conversões. A importância de nós mantermos esta fidelidade a Deus, gente. Mesmo que nós sejamos chamados em algum momento a responder a essas perseguições, deixemos que o Espírito Santo haja, porque Ele vai enviar palavras acertadas, não vai ter como rebater. E o Evangelho, né? Jesus termina o Evangelho, parece até uma contradição, dizendo: mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Mas como que não vamos perder nem um fio da cabeça se nós formos chamados a morrer pelo Cristo? Jesus não está dizendo da vida aqui, dessa vida terrena. Ele está dizendo que morrer para esta vida terrena é nascer para a vida no céu. Ele quer nos dar a vida eterna, a vida que nós estaremos na amizade com Ele, né? Que contemplaremos face a face, que nós estaremos juntos dele no céu. A vida eterna. Quem perseverar nas perseguições, quem perseverar nos momentos difíceis, perseverantes na oração, perseverantes nas nossas ações, né? Na nossa fidelidade, queremos nos converter, esta perseverança que vai ser o divisor de águas para que nós alcancemos a glória de um dia, né? Se Deus quiser, estarmos com Deus nos céus. Então, esta é a meditação do Evangelho de hoje. Vamos fazer esse firme propósito, né, de não planejar nada com antecedência. Vamos deixar que o Espírito Santo age em nós, porque Ele tem palavras acertadas, e vamos confiar no Cristo. Se Ele está dizendo, nós precisamos dar esta confiança, nós precisamos confiar na Sua palavra. Amém.